Agora, na nossa aula de matemática, iremos iniciar na página 14. Nós temos aí o Quer Saber Mais, tem uma indicação de um livro, O Bosque das Figuras Planas, de Andrea Hall. Esse livro contém duas histórias. A primeira apresenta o personagem Pinóquio, criado em um computador a partir de figuras geométricas simples. Ele é levado a conhecer o Bosque das Figuras Planas, onde uma simpática rainha governa as figuras geométricas que lá habitam. Na segunda história, as figuras geométricas se juntam para uma festa, mas a rainha é surpreendida quando as figuras redondas desaparecem. Parece ser uma história bem interessante, né, gente? E aí agora nós iremos falar um pouquinho das figuras geométricas espaciais. Faces de uma figura espacial. Observe o mágico com os dois dados. Então, nós temos aqui esse mágico com dois dados. Gente, nós aprenderemos a falar um pouquinho sobre as faces hoje, tá? Vamos ver. Agora, veja cada um dos lados de um dado semelhante aos usados pelo mágico. Então, nós temos um dado aí igual ao do mágico. E nós temos aqui, ó, a vista de cima tem 6 bolinhas, vista de baixo tem 1, vista da frente 4, vista de trás 3, vista do lado esquerdo 2, né? 2 bolinhas. E vista do lado direito 5. Então, olhem, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Ele tem esse dado, tá, gente? Ele tem 6 lados. Os quadrados que vemos são as faces do dado, tá? Então, cada lado a gente chama de face, certo? Então, ele tem 6 faces, esse dado, tá bom? E no Você Sabia, olha que interessante, acho que vocês ainda não sabiam disso. A soma de duas faces opostas de um dado é sempre igual a um mesmo número. Ou seja, se eu somar o número que tem em cima com o número que tem embaixo, vai dar um número. Se eu somar a vista de frente com a vista de trás, vai dar o mesmo número. Se eu somar a vista do lado com a vista do outro lado, a soma vai dar o mesmo número, né? Aí você sabe que número é esse? Escreva a seguir. É só a gente fazer o seguinte, ó. Soma a vista de cima com a vista de baixo. Ou seja, 6 mais 1. 6 mais 1 é 7. Soma a vista da frente com a vista de trás. 4 mais 3. Quanto que dá 4 mais 3? 7. E vista do lado direito com o lado esquerdo. 5 mais 2, 7. Então, esse número que somado aí de faces opostas é o 7. Então, vocês escrevem aí. É o número 7, tá, gente? E aí, então, nós iremos falar um pouquinho, né, desse bloco retangular e do cubo. Caixa do mágico e 2 dados aqui. Veja os objetos utilizados pelo mágico. Eles lembram 2 figuras geométricas espaciais. A caixa do mágico lembra um bloco retangular. E os dados lembram um cubo, né? E após observar as figuras, preencha as lacunas a seguir. Então, vamos lá, gente. Nós temos aí, né? Letra A. A forma da caixa do mágico lembra um bloco retangular. Vocês têm que escrever bloco retangular, tá? Não tem problema que saia aqui para fora, o espaço está bem pequeno, tá? E a forma do dado lembra um cubo. Vamos escrever cubo aqui. O bloco retangular tem quantas faces, gente? Tem esse bloco retangular. Então, nós temos que contar as 2 partes de cima, 1, 2. As 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Ó, 1, 2 com a parte de baixo. As partes da frente agora, 3 e a parte de trás, 4.
E aí as partes do lado direito e esquerdo, 5 e 6. Então, o bloco retangular tem 6 faces. Elas têm a forma de essas faces aqui, ó, isso aqui tem a forma de quê? De um triângulo, de um quadrado ou de um retângulo? De um retângulo. Então, vocês vão colocar de um retângulo, certo? Então, o bloco retangular tem 6 faces e ela tem a forma de um retângulo, ó. É que a forma dela é um retângulo, tá, gente? O cubo tem quantas faces? Quantas faces a gente viu aqui em cima que tinha o dado, que lembra a figura do cubo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também tem 6 faces o cubo, né? O cubo tem 6 faces e elas têm a forma de que figura geométrica que lembra isso aqui? Quadrado, né? Então, vocês vão escrever quadrado. Então, o cubo ele tem 6 faces e lembra a forma geométrica de um quadrado. Importante, o cubo é um bloco retangular que tem todas as faces quadradas, tá? Então, o cubo ele também é um bloco retangular, porém ele tem todas as faces, né, quadradas, tá bom? Já o retângulo não. O bloco retangular em forma aqui de retângulo, ele não tem todas as faces quadradas, né? Ele tem faces retangulares e quadradas, tá, gente? Na página 17, vamos falar um pouquinho da pirâmide, tá? A imagem a seguir é o cenário de um dos espetáculos do circo. Então, nós temos aí, né, a imagem do deserto com algumas pirâmides. No cenário do circo, há 3 imagens que se parecem com uma figura geométrica espacial conhecida como pirâmide. Então, nós temos a imagem da pirâmide aqui, tá? Vamos já descobrir quantas faces ela tem? A gente tem que interpretar ela, né, contando os seus lados. Ó, aqui é um lado, lá no fundo tem outro lado, ou seja, outra face. Aqui do lado, outra face, né? E aqui de frente, outra face. E embaixo também. Então, vamos contar? Então, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. 2. Uma atrás e uma na frente. 3, 4. E uma embaixo, 5. Então, a pirâmide tem 5 faces, tá? Essas pirâmides têm 4 faces em forma de triângulo e uma face chamada de base, em forma de retângulo, né? Que deu no total 5. Só que 4, né, são essas aqui de cima, são 4 faces na forma de triângulo e a base dela é em forma de retângulo, tá? Que somadas 4 mais 1 deu 5 faces no total. Também existem outros tipos de pirâmide, porque a forma da base da pirâmide varia de acordo com a quantidade de faces triangulares. Então, ó, triangulares é o quê? Triangular, que tem a forma de um triângulo, né? Nós temos aqui a pirâmide 1 e pirâmide 2, tá, gente? Então, tudo depende da quantidade de faces que ela vai ter, que vai determinar qual é a forma que ela tem na base dela, tá bom? Na base da pirâmide, tá? E aqui pediu para nós vermos quantas faces triangulares tem a pirâmide 1, tá? Então, só vamos ver a parte de cima, tá, gente? Então, vamos contar? Ó, então aqui eu teria uma, aqui eu teria 2. Aqui atrás mais uma e aqui mais uma. Então, quantas faces triangulares ela tem? Seria, então, 1, 2, aqui atrás 3 e 4, tá? Essa figura, ela tá um pouquinho difícil de ver, mas se a gente pegar ela na mão, ela tem 4 faces triangulares, tá, gente? Ó, uma aqui, porque, ó, uma na frente, uma atrás. Uma no lado esquerdo e outra do lado direito, tá? Então, ela tem 4 faces triangulares, certo? E quantas faces triangulares tem a pirâmide 2? Vamos contar? Essa daqui já deu para ver melhor, né? Atrás tem 1, 2.
3, 4, 5. Então, essa daqui tem 5 faces triangulares, né, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, as duas partes de trás, tá? Então, ela tem 5 faces triangulares, tá bom? E aqui falando um pouquinho do cone, do cilindro e esfera. Veja os outros objetos do círculo que lembram figuras geométricas espaciais. Aqui nós temos o chapéu do palhaço, que lembra um cone, né? A cartola do mágico, que lembra um cilindro. E a bola do equilibrista, que lembra uma esfera, tá, gente? Então, percebam, né? Sempre observem um dia que vocês forem ao circo, que há milhares de elementos do circo, né? Que lembram figuras geométricas espaciais e figuras geométricas, né? O triângulo, quadrado, retângulo, círculo. Vocês observem, tá? O cone aqui, ó, que pode lembrar o que também? Uma casquinha de sorvete, o cone de batata, né, que a gente come. O cilindro, foi aquilo que eu falei, os copos têm forma de cilindro, as latinhas têm forma de cilindro, né? E a esfera é sempre que for a forma de uma bola, né? Ela é redonda, mas a gente pega ela na nossa mão, tá? Essa esfera. Ela, olhando assim, ela lembra o círculo, porém, ela é uma figura geométrica espacial, porque ela ocupa um espaço, tá? Essa esfera, certo? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí dessas figuras geométricas espaciais. Nós encerramos por aqui e se tiver alguma dúvida, só me procurar, tá bom?